bem-vindos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos os queridos que aqui estão entrando em contato conosco para a nossa ministração desta tarde. Esse curto momento de culto, porque na verdade é o nosso culto de adoração a Deus em função da sua palavra e na palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor pelas vidas que apóstolos, diligentes, procuraram e se empenharam por não perder esse momento e estarem conectados na hora exata para a nossa ministração de hoje, que se você observou aí na página tem como tema, e anunciamos, não é? Grande porém leproso, a história da cura de Naamã, o ministro do exército de Ben-Hadad II, rei da Síria. Em 2 de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19, onde estaremos lendo a história desse anti-herói, a quem Deus curou pelo poder do seu nome, da sua palavra, e que serve para nós hoje como uma grande referência. Eu estou pondo aí entre parênteses o significado dessa nossa meditação, radiografia de uma conversão. E é por onde iremos. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 5, e leremos os versículos 1 a 19, logo em seguida estaremos orando ao Senhor, e considerando que esta palavra, o que ele tem para nós nesta palavra, na tarde de hoje. Segundo o texto da minha versão, a palavra diz, 2 de Reis 5, de 1 a 19, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem da palavra do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou.
E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mudas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. No templo de... Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Já tivemos oportunidade, pregando em São Paulo, de dizer que esta verbalização, esta fraseologia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, vá em paz, significa, porque originalmente teria sido dito, vá para a paz. Vá para a paz. A paz é um lugar, é um estado em que habitam os que estão em comunhão com Deus. Vamos falar com o Senhor neste momento. Pai Santo, estamos diante de Ti, na Tua presença, com a Tua palavra lida e aberta diante de nossos olhos. Queremos nela ouvir Tua voz. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Salvador, Senhor da nossa vida, Te assenhoreios desta palavra e deste momento e te sirvas dela para cumprir o propósito que está no Teu coração. Para despertar quem queiras despertar, alcançar quem deves alcançar, iluminar, esclarecer, orientar quantos podem dela se servir neste momento, por nossa instrumentalidade segundo a Tua misericórdia e graça. Quero também te pedir neste momento que o Senhor contemple o José Carlos Porto, que está enfermo, internado, e o Senhor o restaure pelo poder do nome do Senhor Jesus. Por Tua graça e misericórdia, a Tua bênção seja sobre sua casa, sua família e sobre nós, que diante da Tua palavra estamos. Por Jesus Cristo, Senhor, oramos, esperando em Ti e para a Tua glória. Amém, amém. A primeira pergunta que me ocorreu, quando parei, mais uma vez, evidente, em cima do texto de 2 de Reis 5, para considerar a história de Naamã, absolutamente consciente de que Deus estava me levando ao texto, é o que Deus pretende com esta palavra, onde, pelo menos neste momento, o que eu consigo perceber é a radiografia de uma conversão. Perdão. Quase que na totalidade, fora aqueles que estão fora do meu alcance, da minha área de informação a respeito, todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra nesta tarde, são crentes em Jesus. Já experimentaram o fenômeno, que é o cumprimento de todo o propósito da obra realizada na cruz, que é a conversão do homem e da mulher pecadores, a salvação eterna, a graça que nos é oferecida para sermos justificados pela fé por meio de Jesus. Então estamos falando com convertidos. Aí eu pensei, por que convertidos precisam ouvir de novo as nuances de uma conversão? Bem, isso fica a critério da soberania de Deus. Mas existe algo que, como igreja, se torna relevante na observação da experiência de Naamã, uma vez que nós vamos fazer esse enfoque ou esse paralelo que outros comentadores também fazem entre a experiência de Naamã, que foi uma conversão, e a conversão de homens e mulheres à graça redentora por meio de Jesus para formar a igreja, a conversão da igreja. Há um paralelo. E por que é importante pensar nesse paralelo hoje? Vamos dizer exatamente hoje, no dia 9 de novembro de 2025. Poderia ter sido ano passado, 10 anos atrás, 15 anos, que teria o mesmo efeito. Então tem muita validade para o dia de hoje, por conta da contemporaneidade da confissão evangélica, que estamos vivendo após comemorarmos agora a reforma religiosa que aconteceu há 10 dias, dia 31 de outubro. Por que é relevante? É relevante porque temos uma tendência religiosa, e se ela é religiosa não provém da fé, e segundo Paulo, o que não provém de fé é pecado. Então temos uma tendência pecaminosa, porque da carne, de reduzir, dessignificar, esvaziar a glória e o poder, o valor e a verdade de que se investem
todos os oráculos e todas as manifestações espirituais que correm para a aplicação do propósito de Deus neste mundo através da obra de Jesus. Eu quero dizer com isso que a igreja de nossos dias, a igreja da nossa contemporaneidade, ela esvaziou tanto o significado e a realidade da conversão a Cristo, da experiência de conversão, que inclusive isso está em plano nenhum, segundo plano, ou coisa semelhante, na experiência cultica da grande maioria das igrejas, especialmente brasileiras. Conversão é algo que pouco se cogita. As pessoas entendem que o trânsito de pessoas por dentro das ofertas espirituais que a igreja faz através do púlpito, a cada domingo, a cada reunião semanal, a cada uso do espaço do templo, vai redundar automaticamente, por automatismo, por conta desses contatos, na conversão daquela pessoa. Bem, mas aí fica uma questão que a gente precisa levantar aqui. Conversão a quê? Se a pessoa sequer está tomando conhecimento de que precisa passar por uma conversão, porque nem consciência de que é pecador e que está condenado diante de Deus tem, porque a igreja não trabalha mais isso. Você sabe que eu estou falando de fatos reais. Pois bem, porque chegamos a este nível de niilismo no que diz respeito à experiência da transformação, do propósito da obra pela qual Jesus veio a este mundo. Primeiro porque reduzimos tudo a receber favores chamados de bênçãos, e na Igreja Católica de graça, para a vida temporal. Resolução de problemas familiares, afetivos, de saúde, financeiros. E aí valem orações, valem programas de cultos periódicos, reuniões periódicas, vigílias e etc. Todo um esforço, todo um envidamento, todo um investimento de esforço, de participação da pessoa em atos culticos para receber a bênção ou a graça. E a vida espiritual começa a se resumir e se reduzir nesses efeitos e na busca desses efeitos. A maioria das vezes, quer eles sejam atendidos ou não, o beneficiente, o beneficitário, não vai além disto. Até que nova demanda ocorra, até que venham frustrações por não haver uma mesma resposta, e por aí vai. Você sabe do que eu estou falando. Pois bem, a pensar nisso, e a partir daí, o que é um fato, primeiro nos pesa a responsabilidade muito grande, de que fomos estabelecidos como igreja para sermos testemunhas do que aconteceu na cruz. E o que aconteceu na cruz é evidente que produz esses efeitos que citamos aqui, porque Jesus disse isso. Aliás, ele colocou de forma clássica: o Pai sabe do que vocês necessitam. Mas busquem em primeiro lugar o reino. O que é o reino? Participar do reino, estar envolvido com o reino, trabalhar pelo reino, manifestar o reino. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Não é receber do reino. Não. E então, o que acontece? Acontece que vamos validando as participações, os envolvimentos, vamos batizando pessoas sem a expressão mínima de uma conversão real. No mínimo, o que você pode concluir é que a pessoa se converteu àquela igreja, àquele ambiente de culto. Mas não a verdade com a qual aquele ambiente teria de estar comprometido. Com licença. Não. Lamentavelmente não. Então a importância de nós abordarmos a história de Naamã como radiografia de uma conversão se levanta diante dos nossos olhos de maneira muito clara para nos mostrar, primeiro, qual é de fato o compromisso da mensagem que pregamos, com a qual estamos envolvidos. Segundo, para nos trazer, outro tanto, a certeza em caráter absoluto de que alguém se converteu. Os sinais de uma conversão. Daí eu estou chamando de radiografia de conversão. E não há radiografia histórica mais ilustrativa da conversão à oferta da graça de Deus do que a história de Naamã. A meu ver, não há. Não há outro, não há um paralelo. Há coisas que se aproximam muito, como por exemplo, Raabe colocando, aí cria-se simbolismos em cima, aquela fita escarlate na janela da sua casa que ficava sobre o muro de Jericó, e assim salvou a si toda a sua casa. E ali nós temos simbologias, nós temos uma tipologia apontando para a redenção, para o sangue de Jesus, representado por aquela fita vermelha. Isso tudo é muito válido.
E aí você tem outras histórias também que se aproximam bem, mas a meu ver, nada pode configurar de fato uma radiografia ilustrativa da conversão mais do que a história real da experiência de Naaman. Então chama a nossa atenção a descrição das virtudes pessoais desse ministro do rei Ben-Hadad II da Síria, aqui colocado como comandante do exército do rei da Síria. Mas observe, ele era comandante do exército, era um generalíssimo que ocupava o seu lugar de ministro, porque ao mesmo tempo ele estava na categoria de um ajudante de ordem, que você vai ver ele dizendo para Eliseu depois, que o rei, quando ia adorar no templo de Rimon, se apoiava no braço dele para poder se ajoelhar. Olha ali como ele era tão próximo do rei, como ele estava ali ao pé do ouvido do rei, de tal maneira que esse título que a Bíblia põe para nós tem o seu correlato no que chamaríamos de ministro da guerra, que era a grande posição de Naaman na Síria. E aí eu quero chamar a sua atenção para a descrição das suas virtudes, dos seus méritos, como está sendo feita aqui no versículo 1, logo que enuncia quem é Naaman, com ênfase. Eu chamo a sua atenção para o fato de que o texto diz era muito respeitado, muito honrado, porque o muito serve para os dois adjetivos. Então, o que eu quero salientar aqui para você perceber a importância desse lugar aí? Muito respeitado, porém leproso, porque é exatamente o que vai dizer o finalzinho do versículo 1. Ficou leproso, porém era leproso, mas era leproso, dizem nas antigas versões. E é o que temos aqui, muito respeitado, porém leproso. Muito honrado, porém leproso. Grande guerreiro, herói de guerra, porém leproso. Chegou mesmo sem se dar conta disso, porque Deus é soberano para mexer com as nações, a trazer conquistas, vitórias de guerra para a Síria, por ação divina. O texto diz, através dele, o Senhor deu vitória à Síria, o Senhor, o Deus de Israel. Olha que coisa. Porém leproso. A despeito de todos esses destaques, de todas essas honrarias, de toda essa pujança, ele era leproso. Então é o retrato fiel do homem longe de Cristo. Ele é uma criatura normal e ambiciosa. Ele é uma criatura normal e com sonhos. Ele é uma criatura normal e lutadora. Ele é conquistador. Então nós temos isso aqui, sob a aparência de conquista, de valores, de pujança, de bom sucedimento. Então, abaixo da cobertura externa e visível, lá estava uma pele condenada por uma enfermidade que pode levar à morte. Eu forço esse paralelismo aqui, porque nós estamos fazendo uma radiografia da conversão. Como é o homem até o encontro com a cruz? Ele é muito importante aos seus próprios olhos e pode, via de regra, conquista isso, ter importância aos olhos dos seus semelhantes. Aliás, a vida no mundo corre nessa direção. As pessoas estão sendo trabalhadas e sob intensa influência, especialmente dos coaching, que fazem investimentos em avanços profissionais e na liderança, para superarem, para avançarem. O mundo aplaude os que superam, o mundo aplaude os que ganham títulos, o mundo aplaude, ainda que não honrem, mas aplaude os que se destacam. Você percebe que nós temos uma iconolatria com astros, com grandes nomes, da dramaturgia, da música, do lirismo em geral. Tem fama, é aplaudido. Tem fama, está sob holocaustos. Tem fama, é copiado. O mundo corre nessa direção, o mundo levanta os seus filhos. E as pessoas, e os cristãos inclusive, desejam que os seus filhos alcancem esses mesmos degraus de sucesso, de aplauso, vivendo até para si próprios. Mas, na verdade, o que o texto ressalta para nós, e é muito importante que Naaman tenha sido o objeto dessa observação, é que toda essa jactância, toda essa pujança, toda essa glória, esses valores, essas conquistas, pelas quais ganhou troféus e méritos e créditos, quem o honrava era o próprio rei. Não mudava um fato, uma verdade que estava encoberta, porque estava sob as camadas das suas fardas, daquilo que lhe dava mérito aos olhos do povo, daquilo que o tornava visível para ser aplaudido, sua farda de general, generalíssimo,
havia uma pele leprosa. Os títulos, as honras, os ganhos, as conquistas e os feitos não podiam mudar um fato dramático. Lepra. Onde que se tornava evidente a lepra de Naamã? Dentro de casa, porque dentro de casa troca-se de roupa. Quando eles invadiram Israel e conquistaram Israel, eles levaram cativa de Samaria uma menina como escrava que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina, com toda certeza, levava as roupas de Naamã para sua senhora, para que ele a trocasse. Com certeza pegava de volta as que sujas tinham de ser lavadas. E com certeza havia tratos, havia cuidados, havia observações. Talvez a mulher de Naamã, e é tão fácil imaginar isso, soubesse das regras da lei de Israel a respeito da lepra para proteger a menina, que poderia inclusive ter um problema muito sério dentro da casa, se reagisse de acordo com a lei para tocar, não só tocar nas vestes de Naamã, mas também para conviver debaixo do mesmo teto. Então ela sabia dos fatos. Essa mulher de alguma forma trabalhou isso aí, até para defender a imagem do seu marido. E a menina sabia, o seu senhor era leproso. Pois bem, eu tinha dito assim, uma pele condenada por uma enfermidade que pode levar à morte. Por que eu disse isso? Porque a Bíblia carrega muito nas simbologias do Velho Testamento, no paralelismo que existe entre lepra e pecado. A lepra é o símbolo evidente físico, visível, do pecado aos olhos de Deus. O trato que Deus dava à lepra e ao leproso, segundo a lei, era tão tremendo, tão difícil, tão complicado, tão terrível, que só existe uma lógica para você justificar aquele trato, que partiu da decisão de Deus, mandando registrar isso na lei e ser cumprido à risca. A simbologia por detrás. Porque bastaria que, dado o fato de que naquele tempo não havia ainda as descobertas científicas da hanseníase, que reverteu o processo de devastação da doença, e você sabe bem que até algumas décadas atrás fazíamos uso de leprosários isolando as pessoas atingidas. Além disso, a lei ampliou muito o significado de lepra para além de hanseníase, de maneira que até o vitiligo era considerado lepra, uma mancha, lepra, uma depressão na pele com cor, lepra. Então era genérica a linguagem e o tratamento era o mesmo para qualquer que fosse o processo. Desde a lepra que destruía os tecidos, até mesmo manchas da pele. O processo era o mesmo. A generalização só tinha a ver com a simbologia. Então, fechar os olhos é ignorância, não ver esse paralelismo entre a lepra do Velho Testamento e o pecado, como ele é mencionado e visto e tido por Deus, do Velho ao Novo Testamento, e em especial no Novo Testamento. E é esse paralelismo que nós estamos usando aqui. Esta é a razão porque estamos dando ênfase ao versículo 1, em que nos apresenta toda a glória de Naamã como pessoa, como herói da Síria, mas leproso. Porque esta é a realidade dos homens fora da cruz. Eles fazem suas grandes conquistas. Eles morrem com honras até, honras humanas. Ficam celebrados, são eternizados em estátuas, em odes que são escritas, músicas que são compostas, filmes. Mas a fama fica somente no nível da memória. Leprosos. À luz de Levítico 13, há um paralelo espiritual aí bem claro, figurativo entre a lepra e o pecado. Eu não vou ler Levítico 13, mas recomendo a você que depois, por interesse, por querer crescer no conhecimento, vá ler Levítico 13. Levítico 13 traz as leis no trato com a lepra, e elas são pesadas. Porque tal como a lepra, que é o que Levítico 13 nos mostra, tal como a lepra, o pecado deforma, ele isola. Havia um isolamento. O que há de diferencial é que na lei, o leproso isolado, posto para fora da comunidade, era obrigado a se auto-reconhecer e proclamar e se auto-anunciar. Leproso, leproso.
quando ele estava se aproximando do arraial para conseguir receber comida, roupa e esmola. Então ele tinha que gritar: leproso, leproso, para que o povo se afastasse, para não se contaminar, deixando numa determinada área os frutos da sua misericórdia. Aí eles chegavam até lá, não havia leprosário, eles eram isolados. E na verdade o pecado faz isso. O pecado deforma, o pecado isola da vida espiritual, isola de Deus. O pecado inviabiliza uma aproximação a Deus. O leproso é evidente, terminantemente proibido de participar de qualquer ritual religioso dos judeus. Por fim, a lepra mata, assim como o pecado mata. E depois de morto o leproso, de morto o ambiente do leproso, tudo teria de ser incendiado. Tal como a lepra, o pecado mata e depois sofre uma destruição pelo fogo, posteriormente, o fogo do juízo eterno de Deus. Então, sob a farda de herói de Naamã, havia os sintomas de sua lepra espiritual. Agora eu já não estou mais falando pela voz do narrador do texto. Agora eu já estou falando pela observação da descrição do texto que o narrador faz. O texto nos faz uma outra descrição de Naamã, uma descrição comportamental de Naamã. Então estamos indo para o efeito do pecado. Estávamos indo para a simbologia do pecado no versículo 1, quando apresenta toda a honraria de Naamã e diz: mas era leproso, porém leproso. Mas agora nós vamos para a evidência do Naamã pecador, o leproso na alma, o leproso espiritual, pelo seu comportamento. É onde o pecado se evidencia, no comportamento, por mais dissimulado que possa estar ou ser. Então, sob a luz da farda desse herói, os sintomas da sua lepra espiritual vão aparecer. Observe, me acompanhe, nos versículos 5 e 6. Vaidade religiosa e fantasística está aqui. O que acontece? O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. E lá foi Naamã, levando aquela carta que era garantia de que a sua cura podia ser comprada. O nome disso não é só ignorância espiritual, é vaidade religiosa e fantasística. Eu posso comprar a minha salvação, eu posso comprar a minha bênção. E se eu tenho recursos, melhor ainda. A história toda da igreja medieval está eivada dessas situações. Os príncipes da igreja, os príncipes do mundo compravam a sua salvação, ou no caso dos primeiros, vendiam a salvação em nome do Senhor. Mas ainda hoje, as pessoas fazem negociações com Deus. Negociações de troca por obras, de falsa piedade, ou de autopiedade, ou de ascetismo, N coisas, você sabe disso. Para alcançarem o que pretendem, o que desejam. A questão, o ponto é que na fantasia religiosa, elas imaginam que elas podem seduzir o seu Deus. Em todas as seitas e religiões pagãs, o processo de sedução da divindade é explícito. Ora é através de mantras pronunciadas repetitivamente, exaustivamente. Ora é através de rituais repetitivos também. Ou de oferendas de vários tipos e nomes. Ou sacrifícios ou penitências. Isso tudo é negociação e sedução da divindade. Sedução da divindade. Quanto mais grossa a ignorância, quanto mais tenebrosa a ignorância, mais grosseira é a atitude em termos de seduzir a divindade. Eu vou dar um lugar todo especial para a imagem de santo fulano de tal, se eu alcançar tal graça. Você sabe disso. Que é assim que acontece. Isso para falar daquilo que é social e corre aqui, paralelo a nós. Não é? Mas com fantasias. Ora, se eu levar tudo isso aqui, se eu trouxer a autoridade do rei, o pedido da minha cura está vindo em nome do meu rei, do conquistador de Israel, através da força da guerra. Qual cura que vai se omitir? Qual profeta que não vai transferir o seu milagre? E este é o outro problema, né? A questão da ignorância do trato
com Deus, os veículos da bênção se tornam mais importantes ou mais poderosos do que o próprio instrumento, a própria fonte da bênção. O rei entende, eu mando uma carta e o outro rei dá ordem para que o profeta use o seu poder, o mágico da fé, para curar o meu comandante. Há tratos que eu possa fazer. E o profeta, que tem um dom inerente nele, ele está lá para isso, ele vai ter que simplesmente obedecer e fazer acontecer aquilo para o que ele foi posto. Ele é profissionalmente profeta que cura. A essa altura, caiu por terra, esvaziou-se, ou deteriorou-se o discurso, o testemunho da menina escrava dentro da casa de Naamã. Ah, se ele estivesse lá, se ele fosse procurar o profeta que está em Samaria, com certeza ele seria curado da sua lepra. Era isso que a menina estava dizendo. Ele o curaria da lepra. A menina está falando em cima de observação. As atitudes do rei, consentidas e levadas a efeito por Naamã, vão muito além disso aí. Há uma negociação por detrás. E pior do que isso, é o fato de que ele entende que pode comprar a bênção. Você percebeu que ele sai com uma comitiva, levando um volume de presentes que era próprio de reis. E até pensamos nós, na primeira leitura, de que ele está levando isso para o palácio do rei de Israel, para comprar a ordem do rei de Israel sobre o profeta. Não, depois você vai ver que ele leva isso para o profeta. E isso aponta muito o que acontece com o homem diante da oferta da salvação de Deus. Temos batido muito no estudo de Romanos e em outros textos em que a gente vai falar sobre a oferta da graça. O homem quer salvar a si mesmo. O homem não aceita a ideia, o ser humano, o pecador, não aceita a ideia de que ele não pode ter controle sobre esse mérito da salvação, sobre a honraria da salvação, sobre a obra, a oferta da salvação. Isso desespera. Se ele não pode negociar de alguma maneira, se ele não tem algum mérito no meio do caminho, em vez de se sentir seguro, ele se sente inseguro. A sua vaidade, o seu orgulho adâmico está lá prevalecendo para dizer, não, há alguma coisa em mim que vai atraí-lo. Eu tenho que mostrar isso que eu tenho. Eu tenho que, de alguma forma, dizer para mim mesmo, esta bênção veio sobre você, não foi sem mérito algum. Há um mérito. Se Deus não tivesse visto esse mérito, não teria te dado isso. Essa linguagem está aí na boca do povo, das pessoas que não foram instruídas, meus amados, na vida de fé. Porque elas dizem isso e a gente sente compaixão de tamanha ignorância que os seus líderes religiosos consentem. Se Deus achar que eu sou digno, se Deus achar que eu sou digna, quando você ouve isso na boca de evangélicos, você se arrepia porque você está diante de uma heresia, você está diante de uma blasfêmia, você está diante de um discurso, uma confissão de seita, sectária. E essa pessoa não foi instruída, não foi orientada, não foi corrigida. É tão triste, não é? Isso vale até para determinadas expressões de oração. Aqueles que de alguma forma acham que, pelo que dizem e como dizem, vão chamar a atenção de Deus sobre si. Lá no fundo, o que está por detrás, mobilizando tudo isso, é esse desejo de ter controle nesta obra que não depende em nada do que temos ou somos. Em nada. Depois você vai ver aquilo que é padrão do ímpio. Altivez, versículo 11, vai mostrar isso para nós. Porque quando ele toma conhecimento de que o ritual não será de acordo com o seu controle e não será de acordo com a sua autoimportância, esta autovisão que ele tinha do grande homem que ele era, porque o que ele pensa, ele criou todo um ritual na sua mente, as honrarias que ele vai receber. Ele está indo pedir, isso já é humilhante demais. Muito humilhante. E agora chegar lá, até a porta da casa do profeta, fez uma viagem de 160 quilômetros para chegar lá. Isso dá a cavalo 7 dias, entre 4 a 7 dias, dependendo do tamanho da comitiva. 160 quilômetros. E ali a única mobilidade que eles tinham era cavalo. Pois bem, a essa altura, ele imagina, ele virá diante de mim, ele vai ficar em pé, ele vai levantar a mão para o seu Deus. Ele está falando de acordo com a sua imago religiosa, aquilo que está plantado dentro dele. Foi assim que ele aprendeu
os rituais. Foi assim que ele aprendeu os movimentos que são feitos em direção à divindade, qualquer que ela seja. Mas não servia para aquela divindade, a única, a do Deus de Israel. Só que, infelizmente, o ser humano faz isso também. Ele, quando vem para dentro da fé cristã, ele vem lotado desses carrapichos, desses vícios, dessas distorções. Ele foi criado nesse sistema, ele foi criado de acordo com essa ótica, e ele acha que Deus se encaixa nelas. E foi isso que aconteceu com Naamã, mas ali estava a sua altivez, e quando ele toma conhecimento de que o profeta nem se dá o trabalho de sair de dentro da casa para cumprimentá-lo, quanto mais fazer todo aquele ritual pretendido por ele, ele se ofendeu muito. O texto diz para nós que ele ficou furioso, isso fala da sua altivez, estava certo que, olha a expressão que ele usa, ele estava convicto disso, a sua alta importância era inegociável. Eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, ele criou toda a movimentação para poder ter eco dentro da sua falsa fé. Numa contrapartida, oferecemos isso algumas vezes. Você sabe que alguns notórios, algumas pessoas de renome, se convertem à fé evangélica, ou pelo menos às igrejas evangélicas, em alguns dos lugares aí onde a igreja é mais pública. Então, ícones da Fórmula 1, do futebol, do show business, das pornochanchadas, acabam por entrar para a igreja. E são tratados lá dentro, pelos líderes e pelo povo em especial, naquele mesmo nível da importância com que saíram de dentro do palácio de Ben-Hadad II. Não são vistos como o pecador perdido que se arrependeu diante de Deus, o homem, a mulher, tais como são. São vistos pelo povo cristão a partir da imagem que eles adquiriram neste mundo e aplaudidos deste jeito. Uma certa ocasião, um grande ícone do esporte nacional passou a frequentar uma igreja na zona norte de São Paulo. E o que aconteceu a partir dali foi tão vergonhoso, tão chocante, tão triste. Porque a igreja, que mal comportava 500 pessoas, quando os outros crentes de outras igrejas e de outros lugares tomaram conhecimento de que aquela pessoa tão famosa estava frequentando aquela igreja, afluíram para lá cada vez que ele ia para o culto, de tal maneira que o lugar explodia com 2, 3 mil, 5 mil pessoas. Era inviável. De tal maneira que ele não teve mais condições de ir participar dos cultos naquele lugar. Quando Jesse Valadão se converteu, e ele se converteu numa Assembleia de Deus, e se converteu, viu? Ele começou a dar um testemunho muito fiel, muito bem definido da sua conversão. Certa vez eu o ouvi falando numa entrevista na rádio, num programa evangélico, dizendo: eu tenho um problema muito sério, porque quem se converteu a Cristo foi Jesse Valadão. Não foi aquele sujeito, aquele personagem que eu encarnei naqueles filmes que eu fiz. Não foi o Cafajeste. Ele era conhecido, esse era o seu slogan, o seu título, aquilo que o lançava por conta das pornochanchadas, da qual ele foi grande astro. O Cafajeste. Ele dizia: o povo aflui para ouvir o Cafajeste. O povo não corre para ver ou estar com o irmão Jesse Valadão convertido a Jesus. E aí o que acontece é que as igrejas me convidam o Cafajeste convertido para o culto. Por quê? Porque eu dou ibope, aquilo lota de gente. E me fazem perguntas para a qual eu não tenho competência, eu não tenho treino, eu não tenho experiência, eu não sou teólogo, eu não estudei a Bíblia, eu ainda não conheço, eu sou um recém-nascido espiritual, eu estou engatinhando, eu estou precisando aprender e crescer, e querem que eu vá lá para dentro, responda, saiba, fale e pregue aquilo que eu estou precisando ouvir.
Ele fez uma denúncia estarrecedora, que é fato. Há grandes investimentos que líderes fazem sobre esses nomes, esses Naamãs, por causa da fama que eles trazem de dentro da Síria. Não exatamente pelo fato de que foram vistos como eu, pecador, que me arrependa. Isso é triste. Então é uma alimentação da altivez. Esse foi o golpe que Eliseu mandou contra a altivez de Naamã. Mandem que ele vá até o Jordão. Vocês sabem o que significa? Vá da minha casa até o Jordão. Ele está ali na porta da casa. Sabe o que significa? Vá daqui de Samaria até o Jordão, que está lá no sul. Vá lá banhar-se 7 vezes. Significa que ele volte 50 quilômetros até chegar ao Jordão. 50 quilômetros a cavalo até chegar ao Jordão. Esse foi o recado de Eliseu para ele. Falou pelo Senhor, mas trouxe à tona a altivez, a inconversão, a lepra de Naamã, a outra lepra, a lepra por detrás da lepra aparente. A altivez é o que determina, é o que define o homem decaído, o homem sem Cristo. Éramos altivos, nós éramos autossuficientes. Você sabe, os que estão no seu entorno, eles se bastam a si mesmos e procuram alimentar essa autossuficiência quanto podem, para não depender da cruz, não depender da graça. Nós convivemos com crentes até experimentados, que entram em litígio com Deus, como Israel entrou, tentando escapar dessa dependência. O maior desafio à fé no coração do filho e da filha de Deus é depender de Deus. Eles querem ter garantias próprias, adquiridas, que eles possam controlar a segurança. Ó, Deus, abençoe isso que eu estou fazendo, abençoe isso que eu estou empreendendo, porque quando eu conquistar, eu vou ter tal garantia, eu vou sossegar, ou seja, não vou precisar nem da fé. É por aí. E lá estava a altivez de Naamã sendo atacada, sua verdadeira lepra. O segundo sintoma, ou outro sintoma, não sei se eu posso chamar de segundo, esqueçam isso que eu disse agora, que vai evidenciar a lepra espiritual e a jactância. Ela está aí no versículo 12, veja. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? A religião dos meus pais? O ambiente onde eu fui criado, será que eu tenho que me deslocar? Será que eu tenho que abrir mão de toda aquela herança, de toda aquela tradição, daquilo que eu fui criado, do pensamento que regeu a minha família gerações inteiras antes de mim? Eu tenho que abrir mão? Afinal de contas, eu tenho que me nivelar a um confessor como aquela menina escrava que eu conquistei, que Deus não livrou da minha mão e eu levei para dentro da minha casa? É o que está por detrás. Eu tenho que me igualar aos outros. Eu sou um pecador. Olha o problema dos judeus e gentios que estamos considerando aí em Romanos capítulo 3. Eu tenho que me considerar no mesmo nível dos outros. Eu sou tão ou mais pecador do que os outros, sendo eu quem sou. Abana e Farfar, rios límpidos, e o Jordão lamacento, e eu vou ter que ir lá para aquele rio lamacento que está a 50 quilômetros. Eu poderia, se era isso, ele tinha que mandar um recado, bastava ele mandar uma carta e eu pulava lá nos rios de Abana e Farfar. Eu sei que aquilo que eu vivo lá dentro, que aquilo que eu tenho lá dentro é melhor do que o que está aqui. Mergulhar no Jordão, depois de eu ter Abana e Farfar. Está me acompanhando? Você já ouviu coisas semelhantes? Você sabe que esse tipo de jactância, pessoas que chegam para dizer, eu me lembro de um homem aqui, eu estava evangelizando, pai de um pastor. Depois de toda a exposição que eu fiz e depois da pregação que ele ouviu, numa conversa em particular, ele chega e exalta a sua experiência espiritualista, desdenhando de tudo que ele ouviu e estava tendo provas por mais de 2 horas naquele dia. E ele a apresenta não só como alguma coisa muito significativa e verdadeira, o que não era nenhuma nem outra coisa, mas como superior a toda a verdade que lhe foi pregada. Jactância. A minha experiência religiosa, o meu conhecimento, a gente conhece pessoas que dizem isso, eu sei isso aí, eu sei muito bem. Eu tenho resposta para isso. Eu não preciso que você me diga isso aí. E por aí. E depois ele vai mostrar aquilo que é quanto mais do homem na sua lepra do pecado, a resistência a obedecer. Porque no versículo 13 ele diz isso, os seus servos dizem isso. Se ele tivesse te pedido coisa grande demais, você não faria? Aí
eles pedem a você uma coisa tão simplória e você não quer ceder. E veja, o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho não vem na medida do seu confessor. Não vem por cima, ele vem por baixo. O Cristo do Evangelho nasceu numa manjedoura, quase que numa estrebaria, quase que na beira da estrada. O Cristo do Evangelho não foi para os palácios de Jerusalém, foi para dentro da casa de pau a pique do carpinteiro de Nazaré, o grande favelão da Palestina. Foi lá que ele foi viver. É lá e a partir daí, desses baixinhos, dessas minimices, dessas coisas tão pequenas, que ele oferece a salvação. A oferta da salvação é tão simples que o homem pensa: eu tenho que reduzir tanto minha inteligência, meu conhecimento e a minha sabedoria a isso aí. E depois de ouvir uma ampla exposição de um discípulo crente, não sei se posso chamá-lo de discípulo, depois de ouvir toda aquela exposição, um grande filósofo, por demais conhecido, chegou para ele e disse: rapaz, se eu pudesse crer em uma dessas palavrinhas que você disse aí, de tudo isso que você diz que crê, eu passaria o resto da vida que eu tenho andando de joelhos. Eu tinha um chefe que trabalhava diretamente comigo, João Alberto está aí, já está lembrando de quem eu estou falando, que ele dizia para mim: essa crença de vocês, essa confissão de vocês é muito pequena. Só pessoas muito ignorantes, pouco informadas, acreditam nisso. É preciso ser muito pequeno de conhecimento. É preciso estar muito desinformado para dar crédito a isso. Qual é a inteligência nesta era minimamente significante que vai dar atenção a essa declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra? Pode haver balela pior? Diante de todas as provas científicas que esse arsenal da ciência trouxe para nós, é disso que estamos falando. Por que eu vou obedecer? Por que eu vou ceder a algo tão menor do que eu, tão pequeno e tão simplório? É tão simples assim. Nem os judeus conseguiram. Nem os judeus. Foi preciso que Deus derrubasse no chão um dos seus líderes, Saulo de Tarso, para que ele pudesse pregar para esses judeus. A salvação é isso. Ela não olha para sua herança abraâmica, ela não olha para a sua jactância de ser guardião da lei, conhecedor de Deus. Ela olha para a sua pecaminosidade e ela chega e te diz com simplicidade: basta crer, basta crer. Foi daí que a igreja se afastou completamente e passou 1000 anos em trevas e continua, né? Boa parcela dela, grande parcela dela em trevas, por não aceitar que é simples assim. Basta crer, pela fé somente, pela fé somente. Não há nada a negociar, não há nada a oferecer, não há nada a pagar. Tudo foi feito, tudo está pago, tudo está consumado, aleluia. Mas lá está Naamã, a réplica fiel do homem sem Deus, resistindo e resistindo à obediência àquilo que é pequeno e que é simples. Nós encontramos convertidos oferecendo resistência. Eu me lembro de um pastor abrir a boca para dizer: eu não paro para orar, é místico demais, eu prefiro ficar lendo a Bíblia. Ouviu o que eu disse? É atuante, é líder. Esta é a sua filosofia de vida espiritual. Oh, meus irmãos, mas aí vem o processo da conversão. Esse é o lado negro, é o lado turvo, é o lado obscuro da história de Naamã. Agora vem o lado da luz, o processo da conversão. E é importante porque aqui é que está o significado
da nossa pregação de hoje. A proposta da nossa pregação. Eu tenho só 10 minutos para terminar isso aqui, e só agora, há 10 minutos do nosso tempo, é que eu vou chegar no propósito da pregação. Eu comecei a dizer, e vocês ouviram, que estamos fazendo aqui a radiografia da conversão para termos minimamente esses sinais comprobatórios de que isso tem de acontecer com aqueles que transitam conosco, que fazem conosco confissão evangélica e se entendem convertidos, ou nós atribuímos a eles uma conversão porque cederam a um proselitismo e receberam o nosso batismo e passaram a usar a nossa Bíblia, os nossos jargões, nossos aleluias, nossos glórias a Deus, nossos améns, nossos textos bíblicos, nossa forma de orar, e dizemos, é meu irmão, é minha irmã, e os sinais da conversão estão lá em Abana e Farfar, e nós estamos consentindo de que ali tem uma vida convertida e incorrendo num erro tenebroso do tamanho da eternidade, porque podemos estar enganando uma pessoa que vai ficar vacinada contra a obra da conversão, transitando pela igreja e no fim de tudo recebendo um funeral evangélico, mas sem ir para o céu, porque as evidências da conversão não estão ali. O que aconteceu com Naamã, evidenciando o processo de conversão? Ele ouviu. Ele parou para ouvir. Esta é a grande ênfase da Bíblia. Ela nos manda ouvir. Quem ouve e crê, quem ouve e guarda. Ouça, ouçam-me. A palavra de Deus nos manda ouvir. Ouvir e obedecer. Naamã começou ouvindo. Ele ouviu Deus falando por vias pequenas. Porque apesar de todos esses conteúdos que estão lá dentro dele, que eu elenquei aqui, a verdade é que o processo de obediência já estava em curso a partir do momento em que ele ouviu. Estava em paralelo. É aí a luta entre luz e trevas já sendo embatida dentro de Naamã, como aconteceu conosco, aconteceu com você e tem de acontecer com todos os outros que se chegam à fé e à palavra de Deus. Os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus podem ser cantados, lidos, falados por pessoas de suma importância ou sem nenhuma, de grande conhecimento ou sem nenhum, analfabetos a filósofos, a sábios na fé. Mas a verdade é que o analfabeto espiritual, ele é sábio. E a Bíblia diz que é mais sábio do que a sabedoria do mundo, que é loucura para Deus. Foi Paulo quem disse isso. Porque Deus não se serve dos sábios, Deus não se serve dos que têm nobre nascimento, Deus não se serve daqueles que são alguma coisa, que tem importância. É 1 Coríntios capítulo 1, versículos 29 e 30. Ele se serve de gente como nós, dos que não são sábios, dos que não têm importância, dos que são desprezíveis, dos que nada são, para confundir os que são. Ele ouviu Deus falar através da menina escrava que estava dentro da casa servindo a sua mulher. Começou ali. Foi a primeira atenção que ele deu ao ouvir. Depois, ele foi ouvir o profeta. Atendendo ao primeiro ouvir, ele agora vai em busca de ouvir o quê? O oráculo, a palavra que cura. E aí ele vai em busca de ouvir o mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus era Eliseu. Ele foi lá ouvir. Ele ouviu, ele resistiu. Toda a sua luta e demanda espiritual veio à luz, veio. Mas ele ouviu. Porque também ouviu as pedras clamando, os seus servos, os seus auxiliares, que o chamaram de pai, era uma terminologia afetiva para enaltecer os líderes. Então disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa muito importante, tu não obedecerias, você queria essa coisa muito importante, mas porque foi simplório demais, você está resistindo. Não custa atender a esta coisa simples. Não custa comprovar, não custa crer, Naamã. Então ele ouve esses servos, essas pedras que clamam. Porque também nós temos aí por detrás a intervenção de Deus. Ele usa quem ele quer, como quer. Quantas vezes forem as nossas resistências, ele vai usando, ele vai falando, ele vai insistindo. Até que a atenção lhe é dada. Então tudo começa por ouvir. Depois nós vamos ter os efeitos imediatos que vão evidenciando a conversão. Obediência é a primeira evidência. Ouviu, eu reajo. Eu reajo como? Eu reajo obedecendo. O que faltou a Saul, o que estava faltando a Israel, e Deus teve que dizer através de Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e
e confessar, se arrepender dos seus maus caminhos, obedecer e humilhar-se. Porque ele percorre mais de 50 quilômetros para cumprir a orientação de Eliseu. Isso é muito esforço. É muita vontade de obedecer. E é muita humilhação, que não ficou só na caminhada, mas no tal mergulhar naquelas águas do Jordão que ele depreciou 7 vezes. Não basta uma vez. Tem que ser 7. Eu tenho que passar por esse ridículo, me despiro diante dos meus auxiliares, e aí pulo na água, saio, pulo de novo, parecendo um macaco, para poder cumprir 7. Não pode ser 5, não pode ser 3, não pode ser uma vez, tem que ser 7 vezes. E ele obedece, e ele cumpre, ele se humilha. E é nessa obediência e humilhação que está a primeira evidência da conversão. Ouvir é processo, obedecer e humilhar-se é evidência. Ele evidencia a sua conversão em obedecer e em atender. Obedece e atende. Obedece e humilha-se. Ele atende e humilha-se. Então, para cumprir a orientação, faz um tremendo esforço. Esforços que hoje são levantados em cima de coisas muito pequenas como motivo de impedimento para que se obedeça o mínimo esperado por Deus. É sério, né? Entre os arrependidos. Mas aqui está a evidência da conversão. O convertido obedece. E é evidente que o que obedecemos não são ordens humanas, não são agendas traçadas por instituições religiosas, obedecemos a palavra de Deus. Nós a ouvimos e não questionamos, nós a ouvimos e nós a cumprimos, porque ela é a palavra de Deus, ela é esteio, ela é norma para a nossa vida, de obediência e de prática. Obedece e se humilha. E aí vem o efeito. O inevitável efeito. Eu quero ler o efeito para você no versículo 14. O tudo desejado. Assim ele desceu ao Jordão, ainda tem o verbo descer aí, reforçando tudo que estamos dizendo. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Essa palavra cabe perfeitamente na questão da cura da lepra. Lepra era imundície, então a cura se chamava purificação. E aí está o pecado de novo, figurado para nós. O pecado tem de ser purificado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O processo redentivo envolve purificação, e o que acontece com este homem é que a sua pele tornou-se como a de uma criança. Inevitável pensar em novo nascimento aqui, inevitável pensar na prova contundente e evidente de que alguém se converteu, nasceu de novo. Bem, nós precisamos aqui de provas evidentes, nós precisamos aqui de coisas colocadas debaixo da luz. Sim, Jesus disse isso, que aqueles que o seguem vêm para a luz para que as suas obras se manifestem. Tem de haver luz, tem de haver testemunho, tem de haver evidência, e a evidência não é figurina, a evidência não é marca de exterioridade de conversão. A evidência é aquilo que Paulo descreveu para nós minuciosamente em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Qual é o grande diferencial? Havia coisas velhas, não há mais. Vivia coisas velhas, não as vivo mais. Experimentava coisas velhas, não experimento mais. Eu era das coisas velhas, não sou mais. Como é que eu estou agora? Tudo se fez novo. Tudo o quê? Tudo que era velho. Tudo que era velho agora veio para aquilo que é novo. Há uma nova realidade. Há uma nova realidade que é incompatível com a velha. Há uma nova realidade que contrasta com a velha. Há uma nova realidade que faz a diferença entre luz e trevas. A velha fala de trevas, a nova fala de luz. E aí a minha nova vida fica evidente por uma coisa pura e simples. Não sou mais como eu era. Não vivo mais como eu era. Porque não ser como eu era abarca tudo que envolve o nosso ser e manifestação na vida. Aquilo que eu dizia, aquilo que eu pensava, aquilo que eu fazia, deixou de ser tal como era. Não sou mais como eu era. Não vivo mais como eu vivia. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, nasci de novo. Agora eu estou com a minha pele pura,
como a de uma criança. Não quer dizer que eu sou perfeito, não quer dizer que eu tenho uma vida de pietista, não quer dizer que eu sou um beato, não quer dizer que eu sou um santo no sentido de ser um ídolo. Não! Significa que eu não vivo mais aquela vida, a vida que eu vivo agora, aquela que eu quero, aquela que me atrai, aquela em função da qual e para a qual eu corro. Eu não quero dar provas às pessoas de que eu posso nascer de novo, vivendo a velha vida com um novo formato. Meu Deus, isso é a coisa mais nojenta e blasfema que foi introduzida na cabeça de crentes incautos, os filhos da graça barata. Eu provo para o mundo que o evangelho fez alguma coisa na minha vida, porque eu vivo aquilo mesmo que eles vivem, mas com um novo formato, com uma maturidade espiritual. Que tremendo engano saído do evangelho de Satanás e que tem arrastado milhares e milhares dentre os nossos. Meus queridos, a pele não é mais a mesma. Aquela lá tinha cancro, aquela lá tinha mau cheiro, tinha deformidade, tinha pústulas, era feia. Agora, ela está limpa como a pele de uma criança. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. Estamos falando de alma, estamos falando de interior, estamos falando de caráter. Tudo se fez novo. Nasce de novo. Eu já passei do tempo, mas eu vou fazer esse fechamento aqui, eu não posso deixar de ilustrar isso. Me impressionou muito. Uma história maravilhosa que eu ouvi, real, contada por 2 servos de Deus que hoje estão extremamente idosos, que já na sua maturidade, com mais de 60 anos, aposentados, resolveram se oferecer para a obra missionária no grande interior do norte do país. Foram lá para Tocantins, para uma área árida, cheia de pó vermelho, de calor de 40 graus. Alugaram lá uma casa para onde a missão os enviou, para começar ali batendo na casa dos vizinhos e convidando-os para a reunião nas suas casas, na sua casa, uma vez por semana, para orar, conhecer a Bíblia. E com muita dificuldade, 2 idosos, marido e mulher, batiam naquelas portas, eram rejeitados, o povo tremendamente idólatra. Mas eles insistiam. Até que bateram na casa de uma mulher que ficou aflita quando viu aquela senhora com uma Bíblia na mão, na sua porta. Dona, sai daqui, a senhora sabe quem mora aqui, sabe quem é o meu marido é cangaceiro, meu marido é conhecido aqui como aquele homem que odeia os bodes eram crentes. Odeia os Bíblias eram os crentes. Se ele chegar aqui, ele pode chegar a qualquer momento e encontrar a senhora aí, vai ser um problema muito sério para mim, e não sei o que ele vai fazer com a senhora, mas ele vai fazer a senhora correr daqui. E ela disse, tá bem, mas antes de eu ir, eu quero lhe dizer, eu estou morando ali, no número tal, da rua tal. Se a senhora quiser, uma hora que sabe então que ele não está em casa, vai até lá, eu vou orar com a senhora, vou orar pelos seus filhos, orar por sua família, e lhe mostrar alguma coisa do amor de Deus para a senhora, revelado na sua palavra. E saiu, porque a mulher trancou a porta da casa. Voltou na outra semana, da mesma maneira. Insistiu da mesma maneira. Em determinado dia, essa mulher aparece lá com seus filhos, numa reuniãozinha de tarde. Já havia outras pessoas, e quando viram ela entrar, ela percebeu pelo movimento das pessoas que todos se espantaram. Era a mulher de fulano de tal que estava entrando na reunião. E a mulher estava apreensiva, pediu oração pelo seu marido, e oraram por ela. Ela foi embora. Um determinado dia aparece a mulher com aquele homem, o valentão, o cangaceiro que odiava a crente. Lá foi ele à reunião. Eles ficaram apreensivos, acharam que ele tinha ido lá para fazer alguma baderna, mas ele foi. Ele foi, sentou e ouviu a pregação. E depois de ter ouvido a pregação, pediu que os pregadores, a irmã e o irmão, seu marido, fossem à sua casa. E eles foram e oraram por ele na sua casa. E num domingo de tarde, esse homem foi com aquela mulher e aquela rempa de filhos outra vez para a reuniãozinha, já tinha bem mais gente lá, e eles ocuparam uma fileira inteira de cadeiras. Ele num extremo, a mulher dele no outro e as crianças no meio. Não, a mulher dele no início e ele no fim, lá junto da parede, e as crianças no meio. Ouviu-se um estalo lá fora, e ouviu-se ele dizer do lado de dentro, ai, atingiram o meu pé, e o sangue jorrou. Alguém passou e meteu bala na direção dele, porque ele era jurado de morte, e a bala atingiu seu pé. E quando aquele irmão viu isso acontecer, ele pôs a mão na cabeça e disse, meu Deus, perdeu-se tudo. Toda a fúria maligna desse cangaceiro vai se levantar aqui.
Mas esse homem se levantou e disse: me levem para o hospital. Levaram ele para o hospital, foi operado, engessaram o seu pé. Na outra semana estava ele lá de pé engessado na reunião de novo. Não houve fúria, não houve ira, não houve nada. Ele havia se convertido. E porque aquele testemunho de conversão aconteceu, aquilo se espalhou pela cidade e a igrejinha, a casinha deles superlotou de gente que queria ver o milagre da transformação de fulano de tal, cangaceiro da nossa cidade. Nasceu de novo. A prova que vem em seguida que Naamã dá de que nasceu de novo é que ele não pode conter o seu testemunho e então ele confessa o Deus de Israel. É o que você tem nos versículos 16 e 17. Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, o nome do Senhor a quem sirvo. Olha o que ele assume. Não houve uma escola dominical, não houve um catequismo, não houve nada, alguém sentando para ensinar a ele. Agora que você é crente, você tem que servir, tem que fazer isso, tem que acontecer. Foi ele quem declarou. A quem eu sirvo a partir de agora, juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo. Ah, não, perdão, isso aí que ele está dizendo é Eliseu. O que ele está dizendo a partir de agora, eu fiz a leitura do versículo 16 e versículo 15. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Ele está suplicando a Eliseu que aceite um presente, porque ele está dizendo: agora sei, não há Deus em nenhum outro lugar. Rimon não é Deus, aquele templo não é de um Deus, não há um Deus lá dentro, só em Israel há Deus, e só há um Deus, é o Deus de Israel. Este é o Deus a quem eu confesso agora. É isso que esse homem está declarando no versículo 15. E assumindo, testemunhalmente. E aí, logo em seguida, você vai ouvir esse homem aprendendo a discernir. E isto é o revestimento maior do seu testemunho. No versículo 17, o texto diz que ele faz uma súplica para Eliseu. Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Carregar 2 mulas de terra, carregar 2 mulas com terra de Israel, era o maior impacto e o maior testemunho evidente que ele podia dar diante do seu Senhor, diante do seu rei, diante dos sacerdotes do rei, diante da corte de Ben-Hadad. Porque ele ia entrar com 2 mulas carregadas de terra e aquilo tinha só um sentido. Na mentalidade do povo da época, especialmente do seu povo da Síria, o Deus confessado estava apegado à terra, ao chão do povo que o confessava. Então quando ele diz: eu vou levar essa terra para lá, é para mostrar que eu me converti ao Deus dessa terra, ao Deus que botou esse povo nessa terra, a terra que eles invadiram. Isso era um testemunho muito eloquente. Mas logo em seguida ele vai dar um testemunho de discernimento, de alguém que agora pensa com uma nova mentalidade, que agora já tem a mente transformada, como a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, é o versículo 18, que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ele estava discernindo. O que ele estava dizendo é: eu posso ofender a Deus por ter de cumprir um ritual com o qual eu não coaduno mais. O que eu faço? Essa mesma questão me foi levantada por um velhinho, muito idoso, que me levaram por uma primeira e única vez, porque depois disso eu saí dali, no alto sertão de Pernambuco, na cidade de Exu, Luiz Gonzaga. No domingo eu pregava à noite. A irmã dele, que tinha se convertido, também muito idosa, menos idosa do que ele, mas muito idosa, me disse: meu irmão Julião vem participar do culto logo mais. Ele é muito velhinho. O senhor tem um lugar para ele aqui na frente? Eu falei: tenho. Arranjei lá um lugar na frente, porque a igrejinha lotava, a nossa casa lotava de gente, né? Ficava gente até na rua, e aquele dia encheu mais do que todos os outros dias, porque tinha gente na varanda, tinha gente na rua, tinha gente na calçada em frente, do outro lado da rua, porque não cabia ali dentro. Mas eu separei um lugarzinho para ele, bem ali na frente, junto do púlpito, na cadeira da sala. E chegou aquele velhinho, apoiado por ela, e sentou ali na frente. Eu preguei a palavra, as pessoas ouviram,
tomaram uma decisão por Cristo naquela noite. O Julião se levantou, foi um dos primeiros a levantar, pedindo que eu orasse por ele, porque ele queria entregar o coração a Jesus. E orei. E as pessoas começaram a ir embora depois que o culto acabou, e foram saindo. O Julião está lá com Dona Melinha, a irmã dele. Está lá. Quando acabou tudo, o Julião, revelando um discernimento de alguém que nasceu de novo, exatamente como Naamã, chega para mim e diz: missionário, e agora, como é que eu vou fazer? Sábado que vem está marcada uma renovação na minha casa. O senhor sabe o que é renovação? Eu já estava informado. Renovação era um processo religioso que acontecia dos adeptos de Padre Cícero Romão, que era idolatrado por toda naquela região, em que as pessoas se reuniam numa determinada casa, trasladavam uma imagem de um santo de uma casa para outra, e lá naquela nova casa onde o santo ia ficar por mais um período até haver uma nova renovação, eles faziam ladainha que durava muitas horas. Esse sábado tem uma renovação para acontecer na minha casa. Como é que eu vou fazer? Eu sou o dono da casa. Eu não posso cancelar mais. E as pessoas vão estar lá e eu não quero participar daquilo, porque eu sei que não é mais dessa nova lei e eu sei que não tem mais nada a ver comigo. Mas como é que eu faço para não ofender as pessoas? A mesma história de Naamã. Eu disse: tem algum lugar no seu quintal, próximo ao local onde vai haver a ladainha? Tem, sim, senhor. Tem uma pilha de cascalhos que eu deixei na porta dos fundos. O senhor não pode sentar ali, ficar sentado ali do lado de fora? Não vai estar ausente e não vai estar ao mesmo tempo participando. E se o senhor achar até que deve, fique de costas. Muito bom, é isso mesmo que eu vou fazer, graças a Deus. Lindo, não é? Lindo. Eu não precisava de prova maior. Tens a mente de Cristo, a Bíblia diz, e passou a discernir. Aí estão, meus irmãos, as evidências testemunhais da conversão de Naamã. A terra que leva para a Síria era o testemunho mais eloquente que ele estava dando. Mas tal como os eventos narrados no Novo Testamento, não há nenhum processo de conversão que seja legítimo sem estas mesmas características. Aí eu me lembro de Zaqueu, de Mateus, de Madalena, de Saulo de Tarso. As características são as mesmas para cada um que se encontrou com Jesus. As mesmas. Ouviu, obedeceu, transformou-se e testemunhou. Há essas evidências entre os seus, são de Cristo. Não há, ore por eles, ainda estão sem Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e te dê paz. Até quinta-feira, parte 16 de Romanos, 20 horas, estejamos juntos, se Deus assim quiser. Grande abraço e muito obrigado por sua participação atenciosa e silente aqui conosco. Até quinta, em nome de Jesus.